Lá nas montanhas de Minas Gerais, viviam 3 cunhados, o Domingos, o Henrique e o Sebastião. Uns caras trabalhadores, honestos, unidos feito pão de queijo. A vida não era fácil não, mas eles levavam tudo na esportiva, com aquele jeitinho mineiro de ser. Viviam de bicos, pegando qualquer serviço que garantisse o rango no final do dia. Um sempre ajudando o outro, sonhando com o dia em que a sorte ia bater na porta. Aí, num belo dia, os 3 amigos aceitaram uma empreitada para um fazendeiro chamado Seu Joaquim. O cabra era um baiano arretado que tinha se mudado para Minas atrás de ouro. Mas o homem era conhecido mesmo era pela sua mão de vaca e por acreditar em cada história. Mal-olhado, reza braba, lobisomem, mula sem cabeça. Se você contasse, ele acreditava. Os 3 cunhados fecharam um negócio com o Seu Joaquim por um preço justo. Era um trabalho de lascar, viu? Que exigia disposição e braço. Eles iam limpar o terreno, preparar a terra e plantar café. Um trampo de semanas. Mas os amigos estavam determinados a dar o seu melhor. O Domingos, o mais velho, era um cara calado, observador. Tinha a sabedoria de quem já viveu bastante. Sempre achava um jeito de resolver os problemas. O Henrique, o do meio, era o piadista do grupo. Adorava contar causos e fazer a galera dar risada. Já o Sebastião, o caçula, era um gigante de bom coração, conhecido pela força de um touro zebu. Apesar das diferenças, os 3 se davam como unha e carne. A amizade deles era mais forte que cachaça mineira, forjada no batente e nos momentos de folga. Eles se apoiavam nas dificuldades e comemoravam juntos as alegrias da vida, por menores que fossem. No final de cada dia de trabalho, sentavam-se à mesa para comer aquele arroz com feijão caprichado feito pela Dona Maria, irmã do Domingos e esposa do Henrique. Compartilhavam histórias, tomavam um cafezinho e riam até a barriga doer. A união e a amizade deles eram a maior riqueza que eles tinham. O Seu Joaquim era um homem baixo e magro, com um bigodinho fino e olhos que pareciam 2 jabuticabas. Era famoso por querer sempre levar vantagem em tudo e por desconfiar até da própria sombra. Para ele, todo mundo queria passar a perna. Quando os 3 cunhados chegaram na fazenda, o Seu Joaquim os recebeu com uma cara de poucos amigos. Ficou de olho neles, analisando cada passo. No fim, ele os contratou, mas deixou bem claro que ia ficar de butuca. Quero ver todo mundo trabalhando direito, viu, cambada? Na minha propriedade não quero ninguém de corpo mole, não. Os 3 cunhados só riram de canto de boca e garantiram que ele não ia se arrepender de ter fechado o negócio com eles. Estavam prontos para ralar e mostrar para o Seu Joaquim que ele estava redondamente enganado. Os dias foram passando e os 3 amigos trabalhavam duro na fazenda. O sol castigava, o suor escorria, mas eles não reclamavam, afinal, estavam acostumados com a labuta. Numa tarde, enquanto descansavam debaixo da sombra de uma árvore, o Domingos teve uma ideia. Ele tinha reparado no medo que o Seu Joaquim tinha de coisas do outro mundo e resolveu usar isso a seu favor. Pessoal, acho que descobri um jeito de domar a avareza do Seu Joaquim. O Henrique e o Sebastião olharam para ele, curiosos. Aí o Domingos contou o plano. Eles iam fazer o Seu Joaquim acreditar que o Sebastião, com aquela força descomunal, era um feiticeiro. No dia seguinte, o Henrique, com aquele jeitão falador, começou a soltar a fofoca para os outros trabalhadores da fazenda. Ele contava cada história cabeluda sobre o Sebastião, dizendo que ele era capaz de mover montanhas com as próprias mãos, controlar a chuva e o vento e até falar com os animais. Viram só como o Sebastião arrancou aquela árvore enorme com raiz e tudo? Parecia um palito de dente na mão dele. E a força daquele homem? Dizem que ele carrega um boi nas costas. Os outros trabalhadores, supersticiosos como todo bom mineiro, logo começaram a acreditar nas histórias. O boato se espalhou pela fazenda mais rápido que fofoca em cidade pequena, chegando até os ouvidos do Seu Joaquim.
Intrigado e morrendo de medo com os rumores, o seu Joaquim passou a observar o Sebastião de longe. Cada vez que via o gigante realizando alguma tarefa que exigisse força física, ficava boquiaberto. Um dia, o Sebastião estava movendo uma pedra enorme que bloqueava a estrada. Ele levantou a pedra com tanta facilidade que parecia um isopor. O seu Joaquim, que passava por ali na hora, arregalou os olhos, incrédulo. Ah, credo em cruz, esse Sebastião não é gente, só pode ter feito pacto com o Tinhoso. A partir daquele dia, o seu Joaquim passou a desviar do Sebastião. Mudava de caminho quando o via, falava o mínimo possível e sempre fazia o sinal da cruz quando era obrigado a se aproximar. A cada dia que passava, o medo do seu Joaquim só aumentava. Ele não conseguia parar de pensar nas histórias que ouvia sobre o Sebastião. Começou a ter pesadelos com o gigante, que se transformava em um bicho-papão nos seus sonhos. O seu Joaquim passou a ter medo de tudo. Medo de ficar sozinho na fazenda, medo de sair de casa à noite e até medo de olhar nos olhos do Sebastião. Ele se sentia vulnerável, nas mãos do feiticeiro que trabalhava para ele. E agora, quem poderá me defender? Se esse Sebastião resolver se vingar de mim, estou frito. O trabalho na fazenda estava chegando ao fim. Os 3 cunhados se preparavam para receber o pagamento e partir. O seu Joaquim, morrendo de medo, resolveu agir com cautela. Ele não queria irritar o Sebastião e sofrer as consequências. Aqui está, meus bons. Espero que estejam satisfeitos com o pagamento. Estamos sim, seu Joaquim. Agradecemos a oportunidade de trabalhar para o senhor. No dia do pagamento, o seu Joaquim chamou os 3 amigos em sua casa. Ele os recebeu com um sorriso amarelo e as mãos tremendo mais que vara verde. Contou o dinheiro com cuidado, certificando-se de pagar o valor exato combinado, sem atrasos ou descontos. Assim que receberam o pagamento, os 3 amigos se prepararam para partir. Mas antes de saírem da fazenda, o Domingos não se aguentou e resolveu contar a verdade para o Sebastião. Sebastião, meu amigo, você precisa saber que o seu Joaquim estava morrendo de medo de você. Ele achava que você era um feiticeiro. O Sebastião, que até então não tinha percebido nada de estranho no comportamento do seu Joaquim, caiu na risada. Isso é impagável! O Henrique se juntou à gargalhada e logo os 3 amigos estavam rindo sem parar. Não acredito que ele acreditou nessa história. A história da artimanha dos 3 cunhados se espalhou mais rápido que notícia de concurso público. As pessoas riam da ingenuidade do seu Joaquim e da esperteza dos amigos. A história serviu de lição para o fazendeiro pão duro e supersticioso. O seu Joaquim, morrendo de vergonha, aprendeu que a sua avareza e a sua crença cega em superstições só lhe traziam dor de cabeça. A partir daquele dia, ele passou a tratar seus empregados com mais respeito e a pagar um preço justo pelo trabalho deles. Já os 3 cunhados continuaram suas vidas, trabalhando duro e enfrentando os desafios com bom humor e união. A pequena fortuna que ganharam com a artimanha do seu Joaquim deu uma aliviada nas contas. Mas o mais importante foi a lição que aprenderam. Eles descobriram que a amizade, a união e a esperteza podem vencer qualquer obstáculo. E assim, os 3 amigos seguiram seus caminhos, levando consigo a lembrança daquela aventura e a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer desafio que a vida lhes colocasse no caminho.